Amém, graças a Deus. Os irmãos nos perdoem aqui, devido a um incidente aqui no aparelho, transmissor do vídeo, da mensagem. Mas nós iremos aqui dar continuidade, glória a Deus. Senão nós estávamos aqui recitando, falando da moça de Esther, né, aonde o seu tio Mardoqueu orientava a sua sobrinha, agora a sua filha adotiva, orientava-se para que ela aproveitasse esta oportunidade em que ela poderia alcançar o trono, um lugar maior, um lugar maioral, no reino dos persas, aonde também dependia toda a sua linhagem, todo o seu povo ali, naquele reinado. Glória a Deus. Então, Esther foi orientada por Mardoqueu, agora seu pai, que ela não declarasse a princípio no reinado dos persas se ela fosse a escolhida para assumir o trono, no lugar de Vasti, aonde o rei Assuero estava substituindo. Então ela com essa ordem foi, e a Bíblia diz aqui no capítulo de número 2, que ela, quando chegou, ela achou já, logo de princípio, ela achou o servo do rei ali, que estava responsável pelas moças, para cuidarem das moças. A Bíblia diz que Esther, ela foi aceitada, ela foi aceita, né, de uma boa recepção. Ali o súdito do rei recepcionou-a de forma diferenciada. Interessante, né, que quando Deus está na vida dos teus servos, das tuas servas, aonde ele chegar, aonde o Senhor permitir que ele venha, o Senhor o abençoa, né? Da mesma forma foi, glória a Jesus, com a Esther, né? Quando ela chega ali na casa aonde ela ia ser preparada. A Bíblia aqui nos diz, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 8, sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Glória a Jesus. Então, observe aqui que Esther, louvado seja o Senhor, já foi bem vista, né, por este servo do rei Hegai, responsável pelas mulheres que estavam sendo trazidas para ser preparadas e se apresentar ao rei. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia fala então que depois de cumprir-se o tempo da preparação das mulheres, começaram então a levarem as moças e apresentarem ao rei Assuero. E ali então o rei passava a tarde com as moças, à noite, e depois lhe davam presentes, lhe davam o que elas queriam, e elas iam depois para a casa, né, aonde ficavam as concubinas do rei. Mas quando chegou, a Bíblia fala que quando chegou a vez de Esther, louvado seja o nome do Senhor, ser levada para a presença do rei, no capítulo 2 ainda, no versículo 16 nos diz: assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar
de Vasti. Então a Bíblia fala aqui nesse versículo do capítulo 2 que agora Esther, né, aquela moça que foi educada, aquela moça que foi cuidada nos princípios religiosos do seu pai adotivo, do seu pai Mardoqueu, aquela moça que foi orientada, aleluia, a servir o Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquela moça que vivia juntamente com seu tio nos princípios bíblicos, agora se torna a rainha, né, do Império Medo-Persa, que na sua época era o maior império. Glória a Jesus. Ela se torna rainha, glória a Jesus, e assume o maior lugar, a maior posição, glória a Deus, entre os seus povos, os judeus, e entre também os persas, glória a Jesus. E ela está ali, e a Bíblia fala então, no capítulo 2, que Mardoqueu, aleluia, aqui no capítulo 2, do versículo 21 ao 23. A Bíblia diz que Mardoqueu, o pai que adotou a rainha Esther, ele não é manifestado, ele ainda não é conhecido lá no Império Persa, mas Deus trabalhando na vida de Mardoqueu, na vida de Esther, para um grande livramento que posteriormente naquele reinado havia de vir. E a Bíblia fala então que houve um tempo em que alguns eunucos, né, que guardavam a porta do rei, alguns eunucos que estavam com o rei, conspiraram contra o rei e quiseram pôr as mãos sobre o rei para o matarem. E a Bíblia diz no versículo de número 22 e 23 do capítulo 2: veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu. E em ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Então veja aqui o trabalhar de Deus, irmãos, na vida dos teus servos, dos teus escolhidos. Aleluia! O Senhor, ele sempre trabalha em favor do seu povo na terra. O Senhor, ele sempre trabalha em favor daqueles que temem, daqueles que guardam a sua palavra e não se contamina. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que viesse o mal sobre o seu povo, antes que viesse a ruína, antes que viesse a ameaça para com o povo de Deus sobre a terra, o Senhor já vem articulando, já vem projetando um plano de escape, um plano de livramento. E na vida dos judeus daquela época não foi diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala então no capítulo 3. No capítulo 3, a Bíblia diz que Mardoqueu, aleluia, ele não se curva diante de um grande príncipe dos persas. A Bíblia fala que o rei Assuero levantou como um grande príncipe por nome Amã. Este homem que era pai de 10 filhos e que estava ali na presença do rei, agora foi exaltado pelo próprio rei. Glória a Jesus. E o rei deu ali um decreto, aleluia, fez ali uma lei de que aonde este homem, por nome Amã, passassem, por onde ele passasse, todos deveriam se inclinar a este homem. Mas como que a Bíblia, aleluia, adverte, e aqui o povo de Deus já sabia que eles não deveriam se inclinar para ninguém, nem para as imagens, as semelhanças que havia no céu ou que havia na terra, nem para a criatura, homens nenhum. Então, Mardoqueu, sendo um conhecedor da Bíblia, sendo, aleluia, um observador da palavra, da lei de Deus, e todos os judeus tinham este conhecimento, ele não se inclinava. E aquilo veio a trazer uma certa irritação
diante daqueles povos, os persas, porque todos os outros príncipes, todos os outros servos, todos os outros subordinados, eles se inclinavam quando o príncipe que o rei Assuero levantou passava. Todos se inclinavam, mas quando passava por Mardoqueu, o judeu ele não se inclinava. Então no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, versículo 3 nos diz: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandamento do rei? Então eles questionam, o judeu, eles questionam Mardoqueu, por que Mardoqueu não se inclina, não se inclinava. Aleluia. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer, louvado seja o nome do Senhor, para todos os irmãos, que nós como cristãos, nós como servos de Deus e conhecedores da palavra de Deus, nós não devemos nos inclinar para o mundo, nós não devemos nos abaixar a nossa guarda para as ordens que vêm de procedência maligna, porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mediante a situação, mediante a dificuldade, o problema que surgir, nós não devemos nos inclinar, nós não devemos nos curvar, somente perante o Senhor dos céus e da terra, que nós devemos inclinarmos como reverência, como respeito e honra, porque somente a Deus nós devemos dar a honra. As autoridades nós respeitamos, as autoridades, aleluia, nós consideramos, mas nós não reverenciamos, porque o único que merece ser reverenciado, merece ser honrado, esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pelo qual motivo Mardoqueu ele não se inclinava quando passava aquele grande príncipe? Então Mardoqueu respondeu na última parte do versículo 4, porque eles tinha declarado que ele era judeu. Aleluia. E muitas das vezes nós não inclinamos, nós não reverenciamos a criatura, irmãos, porque nós declaramos para o mundo, aleluia, que nós somos cristãos, nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora então, os servos, aqueles servos ali, aqueles homens ali que queriam levar esse negócio adiante, foram falar com o próprio Amã, o grande príncipe dos persas, que aquele homem, aquele judeu, ele não se inclinaria, ele quebrava a ordem que vinha do grande rei. E aí então Mardoqueu procurou saber se isto realmente estava acontecendo. Mardoqueu, agora o grande príncipe, passa por onde Amã, o grande príncipe, melhor dizendo, passa por onde aquele judeu estava, Mardoqueu, para ter certeza de que isso estava acontecendo. E ele teve certeza porque quando ele passou por Mardoqueu, o judeu, ele viu que Mardoqueu não se prostrava, não se inclinava. Aleluia! E aquilo fez com que o grande príncipe Amã se enfurecesse em seu coração, e este então foi ter com o rei. E ele levantou ali uma questão aonde fez com que o rei também se irasse, E o rei então dá ali para o grande príncipe que ele tinha levantado no seu império uma autoridade. Ele dá ali para Amã a autoridade de fazer aquilo que ele tinha no seu coração. Aleluia! Eu quero dizer para os irmãos, os ouvintes da palavra de Deus, que o inimigo, ele é oportunista. Aleluia! E o inimigo, ele tenta contra o povo de Deus. O inimigo, em toda a história, nós vemos ele aproveitando oportunidades, usando os corações malignos que estão nos homens para tentar afrontar o povo de Deus. Então, no coração de Amã, quando o inimigo viu este ódio, viu
esta ira, o inimigo aproveitando da situação para tentar por fim no plano de Deus, no projeto de Deus. Agora, o inimigo então influencia esse príncipe mau para criar um decreto, para tentar executar todo o povo de Deus num só dia. Num só dia. A Bíblia fala então, no versículo de número 9: se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e eu porei na mão dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então agora o rei ali está assinando um decreto que era irrevogável, nem o próprio rei poderia tirar, né, esta lei, este decreto dos persas, porque na lei dos persas, quando o rei tirava o seu anel para assinar um decreto, nem o próprio rei poderia revogar. Então ali estava uma determinação, né, para que o povo de Deus fosse executado, exterminado sobre a face da terra. Mas Deus já estava trabalhando, Deus já estava agindo para defender o seu povo com um grande livramento. Nós observamos que na mensagem que nós transmitimos no vídeo passado, nós estávamos falando que diante do caos, diante das barreiras e diversidades, diante das afrontas, das grandes perseguições para com o povo de Deus, o Senhor vinha com o Diante do juízo de Deus sobre a terra, o Senhor também vinha com livramentos para aqueles que ele tem escolhido. E não foi diferente, louvado seja o nome do Senhor. Saiu o edito, foi proclamado a execução de todos os judeus em todas as províncias do Império Medos-Persas. Mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que o Senhor deu um grande livramento. No capítulo 4 nós vamos ver aqui que há uma grande tristeza no coração de todos os judeus espalhados por todas as províncias do Império Medo-Pérsia, porque agora eles sabiam que eles iriam enfrentar uma grande dificuldade, uma barreira enorme. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eles enfrentaram uma barreira, eles iam enfrentar uma situação muito grande e que só Deus poderia agir em favor daquele povo. E a Bíblia então diz que Mardoqueu, que era o pai que tinha criado Radassa, Esther, que agora estava no trono, no lugar de Vasti, que estava ao lado do rei. Então Mardoqueu entende que a rainha Esther se tornou rainha para este tempo, para este propósito. E agora, então Mardoqueu, ele se veste, ele tira os seus vestidos, as suas roupas, e se veste de saco e de cinzas, e a Bíblia fala que ele sai na praça na praça da fortaleza de Suzã, diante do palácio do rei, gritando e clamando, né? Aleluia! Então Esther ouve aquilo e procura saber o que seria aquilo. E a Bíblia fala então que um dos servos, um dos eunucos que estava ali a serviço da rainha Esther, foi procurar saber o que estava acontecendo. E a Bíblia diz no versículo de número 4: então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou o vestido para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui então a Bíblia fala no versículo
no versículo de número 12 a seguir, e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui nos diz que Mardoqueu, ele manda aquela carta, aquela proclamação de Amã, que estava pregado em todas as províncias do império dos medos e persas. Todos sabiam daquele decreto, estava aclamado, estava proclamado, todos iam saber que numa data prevista haveria de uma execução extrema, uma execução generalizada, geral, para matarem todos os judeus. Então, quando a rainha Ester cata aquela carta e lê, a Bíblia diz que o coração dela se dói com aquilo, ela fica comovida com aquilo, até porque também ela era da linhagem dos judeus e ela estava propícia ou arriscada a perder a sua própria vida. E a Bíblia diz então que ela, sabendo que existia uma lei diante dos medos e dos persas, que nenhuma mulher ou homem poderia entrar no aposento do rei, na casa do rei. Ela não poderia entrar se o rei não a chamasse. E se entrasse, e se o rei não a recebesse, a lei que estava nos medos e persas era que era executada, perderia sua própria vida. Então, a rainha Ester, sabendo desta lei dos medos e persas, a rainha então manda um comunicado para o seu tio, o seu pai, que a criou, aleluia, que entrasse, avisassem todos os judeus, que eles entrassem em uma campanha de oração, de jejum, de clamor por 3 dias consecutivos. E que também ela iria orar, que ela iria clamar, que ela iria com as suas moças jejuarem por esses 3 dias. E depois desses 3 dias, ela iria até a presença do rei sem ser chamada. Ela iria desafiar essa lei dos persas, aleluia, mas confiante nas mãos do Todo-Poderoso Deus, que eles sabiam que tinha, que esse Deus favorecia, que esse Deus agiria por eles. E a Bíblia agora fala no versículo, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 5, que a rainha entra, a rainha depois desse jejum, depois dos judeus orarem e jejuarem, esta é uma arma poderosa, irmãos, da igreja. Esta é uma arma poderosa minha, sua, para você vencer os ataques do inimigo, para você vencer as barreiras que o inimigo coloca na nossa frente. É uma arma poderosa que o Senhor nos ensina desde os tempos antigos. Jesus teve essa prática da oração, do jejum, aleluia, e venceu grandes barreiras. A igreja adotou essa prática do jejum, da oração, do clamor, das campanhas, e a igreja obteve grandes vitórias. Aleluia, nós poderemos também obter grandes vitórias se caso surgir um problema nos nossos dias. Aleluia, nós poderemos usar esta arma poderosa. Louvado seja o Senhor, e o Senhor nos dá grande vitória mediante os problemas. E a Bíblia então fala que a rainha entra na presença do rei. E a Bíblia fala que havia também um decreto, uma lei dos persas, que quando a pessoa, a mulher ou o homem, entrasse na presença do rei sem ser chamada, havia também um decreto que se o rei estendesse, aleluia, o seu cajado, se o rei estendesse o seu bastão de ouro para aquela mulher, aleluia, para aquela pessoa que entrasse na sua presença e não abaixassem aquele bastão como um sinal de execução, aquela mulher, aquela pessoa estava salva. E quando o rei Assuero viu a rainha Ester entrando no seu aposento sem ser chamada, ele então levanta o seu bastão e estende para a rainha se aproxima e toca naquele bastão, e ela é recebida aos olhos do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa barreira o Senhor já fez com que a rainha Ester
transpassassem essa barreira, foi transponível, foi transpassado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, continua trabalhando na vida do seu povo. E a Bíblia fala que a rainha então faz ali um banquete, convida o rei, convida Amã, o grande príncipe, para aquele grande banquete. E a palavra do Senhor diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, que no dia do banquete, no segundo dia do banquete, a rainha Esther agora faz a declaração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A rainha Esther agora faz a declaração do seu pedido. E no capítulo de número 7, no capítulo de número 7, o versículo 5 e o 6 nos diz: Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? Melhor dizendo, o versículo 2 diz: Disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E te dará. E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Está aí o pedido da rainha Esther. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o rei falou à rainha Esther: Quem é esse? E aonde está esse cujo coração extingou a fazer assim? E a rainha Esther disse: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia fala que o rei, naquele momento, se irou de uma tal forma, que o rei decretou que aquele homem que ele tinha outrora exaltado, aquele homem que ele tinha outrora engrandecido no seu reinado, agora o rei se indigna em seu coração de uma tal forma, porque ele veio fazer esse decreto sem esclarecer a verdade para o rei, tentar destruir todo o povo dos judeus, dizendo que os judeus eram um povo simples, humilde, que servia o império com toda sinceridade. Aleluia! É assim o povo de Deus, a igreja do Senhor é assim, humilde, simples, e que serve a sociedade com toda sinceridade. Mas o inimigo das nossas almas tenta contra o povo de Deus. E naquele momento, aleluia, a Bíblia declara que Amã tinha feito ali uma forca muito grande, alta, para enforcar nesta ocasião, dessa execução de todos os judeus. Neste dia, a Bíblia fala que ele fez, o grande príncipe Amã fez uma forca para enforcar Mardoqueu o judeu. E nessa forca que ele fez, o rei Assuero determinou que ele mesmo fosse enforcado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que como que o rei tinha feito esse decreto e assinado com o seu anel, e a lei dos medos e persas não poderia revogar aquilo que o rei tinha assinado com o seu anel. Então Mardoqueu agora, exaltado pelo rei, levantado pelo rei no lugar de Amã, louvado seja o nome do Senhor, entra nesse negócio para correr a respeito de todos os judeus, para que houvesse um meio de livramento, aleluia, para todos os judeus nesse dia. A Bíblia fala que então Deus deu sabedoria, Deus deu graça a Mardoqueu, o judeu. Então Mardoqueu chegou até a presença do rei e foi feito ali um outro decreto, acima daquele decreto que o próprio rei fez na mão de Naamã. Agora há um novo decreto, um outro decreto, feito agora pelas mãos do judeu, o Mardoqueu,
que todos os homens, todos os judeus, no dia que foi determinado que eles fossem executados, agora eles lutassem contra os seus inimigos, que agora eles defendessem a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que no capítulo 9 vai declarar que neste dia que havia esse decreto de todos os judeus serem executados, nesse mesmo dia, todos os judeus se preparassem para esta grande batalha. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus haveria de dar um grande livramento, que Deus haveria de trabalhar, estava trabalhando em favor do seu povo. E a Bíblia diz que então todos os judeus se prepararam para este dia. E a palavra do Senhor diz que quando chega este dia, todos os judeus saem preparados para uma grande batalha. E ali a Bíblia fala que Deus entra com providência e dá vitória. Que todos os inimigos do povo de Deus que articularam planos malignos, agora seria derrotado pelo povo de Deus. E a Bíblia fala que os judeus naquele dia derrotou todos os seus inimigos. E todos os seus inimigos tiveram que servir a todos os judeus no império da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então os irmãos observam que Deus ele sempre trabalha em favor do seu povo. Deus ele sempre trabalha em favor dos teus servos. Aleluia, se o inimigo está pensando, aleluia, que vai conseguir derrotar o teu povo, o povo de Deus, aleluia, o Senhor já tem um plano maior, o Senhor já tem um plano superior para vir com a vitória, para vir com o livramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que então Mardoqueu faz uma lei para os judeus naquele dia, guardar aquele dia, e todos os anos e por gerações, quando chegasse aquela data, que Deus tinha dado aquele grande livramento, que Deus tinha convertido o dia deles de tristeza em dias de alegrias, em dias de folguedo. Louvado seja o nome do Senhor, que os judeus guardassem. Glória a Jesus. Este dia, irmãos, está chegando para a igreja. Esse dia está chegando para os fiéis, para aqueles que estão na presença do Senhor. O dia da vitória, o grande dia da vitória. O inimigo tem articulado meios e planos para destruir o seu povo na terra, mas Deus tem articulado planos superiores para trazer grande alegria para o seu povo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que você possa receber essa mensagem, essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.